Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Resumo do Concurseiro, onde nós estaremos tratando nessa aula sobre regra de três simples e composta nos mais diferentes bancas e concursos por aí afora. Então, pegue seu papel, sua caneta e seu material e vamos embora estudar mais esse assunto. Então vamos lá, pessoal, vamos entender aqui quais são as diferenças então da regra de três simples para a regra de três composta. Bom, a regra de 3, ela tem esse nome porque geralmente você quer chegar em três valores faltando um quarto, né? Onde você tem ali três que vão te ajudar a resolver e um quarto que vai ser a pergunta. Então, a regra de três simples, o que diferencia ela da regra de três composta é que ela vai relacionar grandezas, né, de maneira proporcional, diretamente ou inversamente proporcional, mas apenas com duas grandezas. Isso mesmo, por isso que tem esse nome de simples, porque ela utiliza apenas duas grandezas, tá? Não mais do que isso. Quando passa de duas grandezas sendo comparadas, nós estamos falando da regra de três composta, tá? As grandezas que são chamadas de diretamente proporcionais, essa aqui, ó, que eu estou grifando aqui, elas são aquelas em que elas crescem juntas ou reduzem de maneira direta, ou seja, juntas, coladinhas. Como é que isso funciona? Eu normalmente faço um exemplo com uma receita de bolo. Se você vai aumentar um determinado ingrediente, todos os outros ingredientes precisam também ser modificados na mesma proporção, porque senão o bolo vai desandar, não é isso? Então, voltando assim à receita de bolo, todas as grandezas, todos os elementos daquele bolo têm que ser relacionados de maneira direta. Por quê? Por exemplo, se eu aumentar a farinha, o açúcar, os ovos, a manteiga, tudo vai ser aumentado também. Então, o que é uma grandeza diretamente proporcional? É quando essas grandezas comparadas, se uma delas aumentar, a outra vai junto. E se uma delas diminuir, as outras também vão junto e vão diminuir. Por isso que eu coloquei essas setinhas aqui, ó. E elas vão fazer mais sentido ainda quando a gente for para os exemplos. Se você observar que as grandezas elas vão para a mesma direção, né? As duas aumentam ou então as duas diminuem, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Já as inversamente proporcionais, como as setinhas bem mostram, elas vão para sentidos contrários, né? Quando uma aumenta, a outra vai diminuir, tá? E na mesma proporção. As operações que nós utilizamos nesse tipo de cálculo são sempre multiplicações e divisões. Raramente você vai ver alguma adição ou subtração, mas sempre serão multiplicações e divisões. Às vezes a gente vai usar os dois, né? Vezes e dividir. Em alguns casos, só a multiplicação já vai conseguir resolver a questão e você vai ver como. E o que isso implica na conta, né? Ser direto ou ser inverso? O que isso vai modificar na minha conta, Gutierrez? Bom, as diretamente proporcionais, do jeito que elas estão ali, a gente vai multiplicar cruzado. Vou dar um exemplo aqui para você. Falando, né, sobre a receita, né? Vamos supor que numa receita você tem lá açúcar e você tem aqui farinha. Bom, se em uma determinada receita de um alimento você tem que para cada 300 gramas de açúcar devem ser utilizados 500 de farinha, ou o contrário, né? Para cada meio quilo de farinha, né, 500 gramas, precisa de 300 gramas de açúcar. Então, se eu aumentar a farinha aqui para 700, consequentemente, o açúcar também vai aumentar, né? Ele vai aumentar para um valor X que a gente pode descobrir dessa forma. Então, separando as grandezas aí, cada uma em uma coluna, você vai ter um controle melhor, uma organização melhor do seu cálculo. Por quê? Porque essas grandezas aqui elas são proporcionais e de maneira direta. Por quê? Se eu aumento a farinha, consequentemente o açúcar também vai aumentar, tá vendo? Elas vão para a mesma direção, elas estão ligadas de maneira direta, para onde uma vai, a outra vai junto. E aí na conta como é que fica, Gutierrez? A gente multiplica cruzado assim, ó, o x vezes o 500 e o 300 vezes o 700. Mas pausa aí. Antes de você fazer isso, você também pode simplificar essas frações. Se elas tiverem zero, se elas puderem ser divididas por 2, isso vai facilitar a tua conta. Por exemplo, ali a da farinha, ó, eu posso cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. E aí a minha conta vai ficar bem menorzinha, né? Vamos resolver essa conta mais de perto, né? Vamos dar um zoom aqui e vamos resolver isso aqui um pouquinho mais de perto. Olha quanto isso vai ficar. Vai virar uma equação de primeiro grau.
500 vezes x, agora virou 5, né? Vai ficar 5x. Que quando você multiplica um número em uma letra, você só faz grudar as duas. E o 300 vezes 7? Ora, se 3 vezes 7 é 21, 300 vezes 7 vai ser o 21, só que com 2 zeros a mais, não é isso? E agora basta dividir, né? Ó, o 2100, eu vou dividi-lo por 5, ó, porque o que fica grudado na letra, ele vem aqui por baixo dividindo, tá? Eu aconselho sempre você fazer essa fração, porque em alguns casos dá para simplificar, ou então dá para cortar alguns zeros, que isso vai facilitar bastante. Então, ó, 2100 dividido por 5. Basta você, ó, se você já pegou um macete de algumas aulas anteriores, dividir por 5. Não precisa você armar muita conta, tá? É só você fazer o dobro de 2.100, no caso 4.200, e é passar uma casa para a esquerda com a vírgula, né? Ó, ficando 420 gramas. Então vai virar 420 gramas de açúcar. Veja que aumentou e fez sentido a nossa resposta. Toda divisão por 5, só para concluir essa parte, você pode sim dobrar o valor e depois passar uma casa para a esquerda. Por quê? Quando eu dobro o valor, eu dobro tudo, né? Então fica como se fosse 4.200 dividido por 10, que é 420. Tudo bem? Então veja, questões em que as grandezas são diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra aumenta junto, ou então quando uma diminui, a outra diminui junto de maneira direta, ligados, nós fazemos o cálculo dessa forma, né? Multiplicamos cruzado, tudo bem? E quando ela é inversa, né? Vamos passar para cá. Quando ela é inversa, ó, inversamente proporcionais, a gente está falando de grandezas que vão para sentidos opostos. Vou te dar um exemplo, velocidade e tempo. Quanto mais velocidade você comprime em um determinado veículo, ou até mesmo no seu próprio corpo, né, correndo, mais velocidade significa menos tempo de percurso. Vamos dar um exemplo. Se você vai de uma cidade A até uma cidade B, uma velocidade de 80 km por hora, e digamos que você gaste aí 2 horas para fazer essa viagem, né? Vou colocar aqui, ó, tempo. Eu estou falando de velocidade média, tá certo? Eu quero saber a que velocidade eu devo ir, né, x, para conseguir chegar em apenas 1h30. Vou colocar assim, ó, 8,5. Tá certo? Lembre-se que 1h30 não é 1,3, tá? É 1,5, porque a hora não tem 100 minutos, ela tem 60. Então 1,3 não necessariamente é 1h30, mas 1h e alguns outros quebrados, tá bom? Vou colocar ali 1,5 hora. Quanto isso vai fazer? Antes de você sair multiplicando cruzado aqui, ó, que é o natural de se fazer, para e pensa. Se eu quero menos tempo de viagem, a velocidade vai ter que ser maior. Tá vendo que as grandezas elas são inversas? Enquanto uma está diminuindo, a outra obrigatoriamente vai aumentar. Então, se eu quero menos tempo de viagem, eu tenho que ir mais rápido. Tudo bem? Então, antes de fazer aquela multiplicação cruzada, escolhe uma das frações e inverte a posição. Ou seja, você vai virar de cabeça para baixo essa fração. O que está em cima fica embaixo e o que está embaixo fica em cima. Tá bom? Eu vou escolher essa aqui do tempo, que os números são um pouquinho menores. E você pode escolher a outra também. Mas lembre-se, você só pode escolher uma das duas frações para virar de cabeça para baixo. Virando ela, vai ficar dessa forma. 80 sobre x é exatamente igual. Ó, virando agora, fica 1,5 sobre 2. Agora que eu inverti, eu posso multiplicar cruzado, tá? Lembre-se, grandezas diretas, você multiplica diretamente. Agora, se elas são inversas, lembra de inverter. Ó, o que é inverso, inverte, tá bem? Então, vamos lá. 80 vezes 2 e 1,5 vezes x. 1,5 gruda com o x e o 2 vai vezes 80, né? Dá 160. X vai ficar sozinho e para que ele fique sozinho, o 1,5 vem aqui por baixo dividindo. Ó, 160 dividido por 1,5. Se você já participou de outras aulas comigo, você vai entender que para dividir números decimais, eu tenho que equilibrar as casas decimais, né? Ó, aqui, ó, tem uma casinha. Então, lá em cima também tem que ter uma casinha, igual na adição, na subtração, não pode haver buracos, tá bom? Então, ali, ó, todo mundo tem a mesma quantidade, eu posso, ó,
cancelar a vírgula. Eu vou dividir agora 1.600 por 15, né? Eu vou fazer essa divisão logo aqui embaixo. Puxar um pouquinho para cá. Isso. 1.600 dividido por 15. Isso é o equivalente a dizer que eu multipliquei em cima e embaixo por 10, tá? A vírgula sumiu no de baixo e o de cima ganhou um zerinho a mais. Então vamos dividir, ó. 16 dividido por 15 dá 1 e sobra 1. Vou descer o zero. 10 dividido por 15 não é o suficiente, eu vou precisar descer o próximo zero. E se você já tá ligado nisso aqui, ó, quando eu desço mais de um número, eu tenho que acrescentar aqui um zerinho na minha resposta, tá certo? 100 dividido para 15 vai dar 6, tá? Porque 6 vezes 15 vai dar 90, né? Ó, conta aí, ó, 15, 30, cada 2 é 30, ó, 30, 60, 90. Então 6 vezes 15 dá 90 e vai sobrar 10 novamente. Vou acrescentar aqui uma vírgula e mais um zerinho para cá, porque necessitou, né? Não tem mais ninguém para descer. Coloco uma vírgula na resposta e um zero aqui no resto. E novamente, ó, 100 dividido para 15 vai continuar dando 6, 6, 6, 6. Então, aproximadamente aqui o meu x vai ser 106,66 quilômetros por hora. Observe que a minha velocidade aumentou como nós previmos no começo. Se aquela velocidade ali estivesse dando menos, você pode desconfiar. Sua conta está errada, tá? Você não inverteu uma das frações e esqueceu que as grandezas aí são inversamente proporcionais. Então lembre-se, se as grandezas são inversamente proporcionais, antes de sair multiplicando, vira de cabeça para baixo uma das frações, tá? Especialmente aquelas que têm números menores ou aquelas que não têm o x, porque aí você vai garantir que a sua conta vai seguir o protocolo de ser inverso, tá? Quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa, tá? E foi o que aconteceu, ó. Menos tempo de viagem, eu preciso ir mais rápido. Foi para 106 km por hora aproximadamente. Tudo bem até aí? Então, entendido isso, vamos aqui a um exercício só com a parte de regra de 3 simples. E chegando aqui nos exercícios sobre regra de 3 simples, nós temos aqui uma questão da VUNESP de 2023. E ela diz o seguinte, ó, se você viu uma questão muito grande, eu aconselho você ir logo para a parte principal da pergunta, né? Ela diz o seguinte, ó, aqui, ó, essa é a parte principal. Supondo que a população brasileira seja de 203 milhões de brasileiros, a defasagem no número de enfermeiros no Brasil, ó, essa palavrinha defasagem é só uma outra palavra para diferença, tá? O que está faltando, né? Defasagem é isso, déficit, está faltando alguma coisa, né? No número de enfermeiros do Brasil, segundo o ideal proposto pela OMS, é de aproximadamente. Então vamos descobrir aí qual é a proporção que está sendo colocada como sendo o ideal. No Brasil, uma pesquisa realizada pela Fiocruz, por iniciativa do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, revela que a proporção de enfermeiros para cada 100 mil habitantes é de 217. Certo? Então, ó, para cada 100 mil habitantes, vamos colocar aqui nossas grandezas, ó, habitantes e enfermeiros. Para cada 100 mil habitantes, vamos colocar aqui 100 mil com o seu número real, tá? Ó, 100 com 3 zeros, 100 mil habitantes, nós temos 217 enfermeiros. O ideal é que seja de 500 para cada 100 mil, tá vendo? Ó? Então, essa aqui é a atual, tá certo? Ó, uma pesquisa revela que para cada 100 mil nós temos 217. Só que o ideal era que fosse de 500 para cada 100 mil. Então, a gente vai marcar aqui também, ó, habitantes e enfermeiros, tá? Aqui, EFM. De um lado, a gente tem a realidade, né? A realidade está aqui, do lado esquerdo. E do lado direito é o ideal, né? Eu vou fazer aqui o ideal de azul, tá certo? Vou pegar aqui, ó. O ideal é que sejam 500 enfermeiros para cada 100 mil. Ó. 100 mil habitantes, 100 com 3 zeros. Tem que ter 500, certo? E a realidade está de 217 para cada 100 mil. Só que agora ele quer que você calcule para a total da população brasileira, que está ali de 203
milhões, tá? Então, ó, a gente vai fazer duas regrinhas de 3. Uma com o ideal e uma com a realidade. E aí, comparando as duas, é o que a gente vai saber da defasagem, né? A diferença do ideal para o real, tá? Para a realidade. Então, vamos lá, um de cada vez. Vamos começar com o ideal. Vou dar um zoom aqui, ó. Ele falou que são quantos? 203 milhões de habitantes no Brasil, né? Então, dando um zoom aqui, a gente vai colocar aqui, ó, 203 milhões. Os milhões, tá? São 6 zeros, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tenha medo de colocar esses zeros não, tá? Bom, se o ideal é de 500 para cada 100 mil, quantos enfermeiros, né? O ideal é para 203 milhões, que é a população brasileira, segundo essa questão. Ó, observa que a gente pode, ó, antes de comparar as grandezas aqui, ó, simplificar. Mesmo que elas virem de cabeça para baixo, a gente pode sim simplificar aqui a quantidade de zeros. Ó. Lembrando que tem que ser a mesma quantidade em cima e embaixo. Então, ó, o máximo que eu posso fazer aqui é cortar 5 zeros, porque o número de cima tem 5 e o de baixo tem essa quantidade para cortar. Não pode cortar mais do que isso. Do outro lado não tem como cortar nada, mas agora se pergunte, se eu tenho mais pessoas, né, ó, mais habitantes, então eu preciso de mais ou de menos enfermeiros? De mais enfermeiros, né? Então, ó, são diretamente proporcionais. Eu posso multiplicar do jeito que está aí, ó, multiplica cruzado e vamos ver que equação formou disso daí, ó. 1 vezes x é o próprio x, tá vendo, ó? E 203 com aquele zero, né? No caso, 2030 vezes 500, tá bom? A gente vai fazer essa continha aqui do lado, deixando os dois zeros ali por perto, tá? Eu vou, ó, esses dois zeros do 500 eu vou deixar aqui só para multiplicar 2030 vezes 5, tá bem? E os dois zeros vão ser garantidos ali do lado, ó. 5 vezes 0 é 5, 5 vezes 3 dá 15, vai 1. 5 vezes 0 é 0, tá? Calma, perdão, cuidado com isso aí, ó. 5 vezes 0 é 0, tá bem? Por isso ali, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15. Não se esqueça disso. Só vou descer o 1. 5 vezes 2 vai dar 10. Agora eu pego esse número e coloco ele aqui, ó, no valor do meu x, ó. 1, 0, 1, 5, 0. Então, nós temos aqui, ó, 1 milhão e 15 mil. Esse é o ideal, tá certo? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, ideal. Esse é o ideal garantido pela OMS, que tenha essa quantidade aqui para o Brasil, segundo os dados dessa questão, que são de 203 milhões de habitantes. Agora vamos fazer essa mesma regra de 3, só que agora para a realidade, né? Essa aí é o ideal. Nós vamos descobrir aqui como é que está acontecendo na realidade, usando os dados da questão. Vem um pouquinho mais para cá, ó. Vamos fazer aqui, ó, de caneta preta. Quantidade de habitantes do Brasil, ó, 203 milhões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é proporcional aqui, ó, a quantidade X que a gente vai descobrir, ó, quantos enfermeiros aí proporcionalmente tem na realidade do Brasil. Vamos cortar aqui os 5 zeros, tá? Vou cortar aqui, ó, os 5 e aqui também vai cortar 5, tá certo? 5 zeros, 100 mil e corta os 5. E agora, como nós vimos aí no ideal, aqui também é diretamente proporcional, né? Mais habitantes, mais enfermeiros. Então, podemos multiplicar cruzado. 1 vezes x é x, tá? 1 vezes x. Eu só preciso agora multiplicar, ó, o meu 2030 por 217, tá? Você vai ver que já é menos, né? Lá era 500, aqui é 217. Então, vamos multiplicar, ó, 2030 vezes 217. Aqui não vai ter como deixar nenhum zero de lado, né? Vamos ter que multiplicar todo mundo. Mais um pouquinho de zoom aqui para a gente ver bem de perto. E vamos lá. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 3 dá 21. 7 vezes 0 é 0. Só vai descer o 2. 7 vezes 2 dá 14. Aconselho a você, ó, riscar um pouquinho aqui, ó, o número que você subiu, que a gente vai multiplicar agora as dezenas, né? Ó. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 3, 1 vezes 0 e 1 vezes 2. E agora vezes 2, né? A centena. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 2 dá 4. Somando tudo, nós vamos ter aqui, ó, 0, 1, 5,
10, sobe 1, 2, 3, 4 e vai descer esse 4. Então, ó, para a realidade brasileira, segundo os dados aí da questão, nós temos 440.510. E o ideal tá ali, ó, do lado, ó, 1.015.000. Então, para a gente saber qual é a defasagem, né, a gente tem que aí subtrair esses dois valores, tá? A gente vai pegar aqui, ó, vou colocar aqui com a caneta laranja, 1.015.000, 3 zeros, menos o que está acontecendo na realidade, né? 440 e 510. Todo mundo um abaixo do outro. Unidade, dezena, centena, para não errar. 0 tira 0 fica 0. 0 tira 1, não tem como, né? Eu vou ter que cortar. Só que aí para cortar, né? Alguns gostam de fazer 1 para 10. Você pode fazer dessa forma também. Mas você também pode cortar. Eu vou cortar aqui, ó, do 50 logo. Vai ficar 49. E aqui vai virar um 10, né? 10 tira 1 vai dar 9. 9 tira 5 fica um 4. 4 tira nada, continua sendo 4. E agora de novo, ó, 1 tira 4, não posso. Eu vou ter que cortar desse 10 aqui. Ele vai virar um 9. E aqui vai virar 11, tá certo? Então 11 tira 4 é 7. E 9 tira 4 fica 5. Então essa é a nossa defasagem, ó, 574.490, né, ó. Respondendo aqui a questão é a letra D, que encaixa perfeitamente, ó. 574.490 é a defasagem, ou seja, a diferença entre o ideal e a realidade. Tudo bem? Então veja que nós precisamos fazer duas regrinhas de 3 aí para resolver essa questão. Regras de 3 simples. Vamos para número 2. Uma empresa oferece o curso de espanhol básico com a duração de 12 semanas a uma taxa de R$600. Então nós temos aqui, ó, o curso dura 12 semanas e a taxa é de R$600, que corresponde à inscrição mais o material didático. Se uma pessoa realizar a inscrição após o início do curso, essa taxa é reduzida linearmente. Isso aí é uma outra maneira de dizer que é de maneira proporcional ao tanto de meses, ao tanto de semanas, nesse caso, que ela vai passar no curso. Então, ela é proporcional. Qual é o valor da taxa a ser paga em reais por uma pessoa que se inscrever exatamente entre a quarta e a quinta semana após o seu início? Ó, se é entre a quarta e a quinta semana, observe aí que você tem as 12 semanas, tá? Se a pessoa foi da quarta para a quinta, quer dizer que é da quinta em diante que ela vai estar pagando, tá certo? Ela vai chegar meio que no meio, né, entre a semana 4 e a semana 5, então ela vai pagar a semana 5 para frente, tá bem? E se ela vai pagar a semana 5 para frente, ó, dessas 12 semanas, menos as 4 iniciais que ela perdeu, ela vai pagar apenas 8 semanas. Então vamos organizar isso daqui, ó. Nós temos semanas como nossas grandezas, né, ó. Deixa eu aumentar aqui a espessura. Semanas. E você tem o valor em dinheiro. Se a pessoa fizer o plano completo, 12 semanas, ela vai ter que pagar R$600. Como nós estamos considerando da quinta em diante, né? Porque ela vai chegar entre a quarta e a quinta semana do curso. Então, ela só vai pagar da quinta para frente. Ou seja, 8 semanas que vão sobrar de curso para ela. Quantos reais, X, ela vai ter que pagar? Tá bem? Então, vamos dar um zoom aqui e analisar as grandezas, ó. Não olha para os valores, tá? Imagina aí, ó. Se as semanas são menos, ó, ela vai pagar mais ou ela vai pagar menos? O valor vai ser mais baixo, né? Ó, o meu resultado tem que ser um valor mais baixo. Então, ó, veja que elas estão indo para a mesma direção. Menos tempo de curso, menos dinheiro a ser pago. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais e eu posso, ó, multiplicar cruzado da forma que está aqui. Se elas fossem inversas, a gente teria que inverter uma delas, tá bom? Então vamos lá. Multiplicando, ó, você pode simplificar o 12 e o 8 para facilitar. É bom sempre você fazer dessa forma. Ó.
Eu posso dividir aí ambos pela metade. Eu posso dividir ambos por 4 para facilitar. Então, para ficar números menores do que os que já estão aí, ó. Eu vou dividir por 4 as duas, tá? Ó, dividindo por 4. Como é que isso vai ficar? Isso vai ficar ali, ó. 12 dividido por 4 dá 3. E 8 dividido por 4 dá 2. Do outro lado, você tem 600 sobre x. E aí, vamos multiplicar cruzado, né? 3 vezes x é 3x, só grudar. E 2 vezes 600 dá 1.200. Passando o 3 agora dividindo, né? O que fica grudadinho no x, ele vem aqui por baixo para dividir. Ó, 1.200 dividido por 3, que vai dar igual a 40. Por quê? 12 dividido para 3 dá 4. Com os dois zeros, perdão, né? Vai dar 400. Então, a pessoa vai pagar aí, ó, R$ 400 pelas semanas que ela comprou esse curso, tá? Já que são menos semanas, ó, de 12 foi para 8, ao invés de R$ 600, ela vai pagar 400 e por isso o nosso gabarito fica aqui também sendo a letra D de dado, ó, R$ 400. Tudo bem? Vamos para mais uma questão, dessa vez da FCC, também de regra de 3 simples. E assim, nesse mesmo vídeo, tá? Aguenta aí, eu sei que o vídeo tá longo, mas vai ser bastante importante você ver caso a caso a regra de 3 simples e a composta, tá? Suponha que certo departamento administrativo lida com as ocorrências de problemas por falta de água residencial. Tá aí um contexto, né, para a gente entender. O número de ocorrências a serem processados é de 400 ocorrências por semana. Então, nós temos aí já as grandezas, né, o tempo e as ocorrências. E o tempo disponível para processar as ordens de serviço é de 40 horas semanais. Tá certo? Então, toda semana precisa de 40 horas. Esse é o tempo disponível. E ele quer saber aí, o processo deve ser capaz de lidar com o ciclo completo a cada quantos minutos. Então, quanto tempo será gasto para poder realizar aí uma ocorrência só, tá? Ou melhor, uma certa quantidade de ocorrências em minutos, tá bom? Então, uma ocorrência vai durar quanto tempo? Como é que a gente responde isso? Então, primeira coisa, já que são 400 por semana, colocar aqui, ó, ocorrências. São 400 ocorrências, tá? Tudo bem? E aí, em uma semana, precisam de 40 horas, né? Ó, 40 horas. Certo? Ó, isso aqui é o tempo que eles dispõem para fazer isso tudo aí, ó. Já que a semana inteira é as 400 e o tempo utilizado por semana é de 40 horas. Se eu quiser saber o tempo de uma ocorrência só, tá? E eu quero saber aqui, ó, x. Só que o meu resultado vai dar em horas, tá? Porque ali em cima está em horas, então embaixo também vai terminar em horas, né? O meu x também vai terminar em horas. Mas veja que as alternativas estão em minutos. Então, para a gente fazer uma conta logo de uma vez só, vamos transformar esses 40 horas em minutos. Para você que não se lembra, cada hora tem 60 minutos. Então, ao invés de usar 40 horas, eu vou usar 40 vezes 60, tá bem? As grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais, né? Ó, quanto mais ocorrências, mais tempo precisa para realizar, né? Então, serão diretamente proporcionais. Então, vamos fazer aqui o cálculo. 40 vezes 60, ó, vou repetir aqui o 400 sobre 1, é igual a 40 vezes 60, vezes 60. 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, dá 24. E os dois zeros aqui, ó, vão acompanhar, ficando assim 2.400 sobre x, tudo bem? Agora é só multiplicar cruzado e a gente descobre agora quanto tempo leva para fazer apenas uma ocorrência, né? Conseguir completar aí e resolvê-la. X vezes 400 é 400x. E 2.400 vezes 1 dá 2.400. Minutos, né? A gente já transformou a hora em minuto. Agora basta dividir. 2.400 vai passar aqui por baixo, ó, o 400, que estava grudado no x,
E observa que a gente pode cortar aqui os zeros para facilitar. Por isso que na regra de 3 é sempre bom colocar aí um em cima do outro, porque a gente consegue aí cortar os zeros caso necessário ou simplificar a fração, né? Ó, 24 dividido por 4 vai dar 6. Então quer dizer que cada ocorrência gasta 6 minutos para completar o seu ciclo completamente, tá? Então x igual a 6, vamos lá para a alternativa letra B de bola, 6 minutos, tá bem? Então observa que nessa ocasião aí a regra de 3 simples foi diretamente proporcional e além disso precisamos transformar as horas em minutos. A conversão de unidade de medidas é muito essencial. Então, se a resposta ali está em minutos, transforma logo. Se você deixar para transformar depois, pode ser que ou você esqueça, ou então você demore na sua conta porque o número ficou muito grande ou ficou muito decimal, tá bem? Então, transformei logo, já ficou mais fácil. Vamos então agora para a regra de 3 composta.